E aí, firmeza? Meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. O meu testemunho, parte final. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e desta vez chegando ao final do meu testemunho, a quarta e última parte aqui, eu contando o meu testemunho. Quero mais uma vez ressaltar, como eu fiz nos outros episódios, que apesar dessa história falar da minha vida, quem é o protagonista é Jesus. E por isso eu creio e tenho recebido feedback de pessoas que têm sido abençoadas, pessoas que tiveram a sua esperança renovada, a sua fé fortalecida, e isso me deixa muito, mas muito contente mesmo. Obrigado demais por esse feedback que é muito importante para mim, porque assim a gente consegue ver o fruto do nosso trabalho, então glória a Deus por isso. É por Ele e para Ele que eu tô fazendo todas essas coisas. No episódio da semana passada eu encerrei no momento onde eu falo que o Não Morda Maçã é fruto do meu relacionamento com a Fran ainda no namoro. Falei de alguns momentos onde Deus usou poderosamente a vida da Fran para abençoar e transformar o meu coração, então agora vamos daqui para frente porque eu quero falar agora de um momento muito, mas muito delicado da minha vida. Nos últimos 3 episódios eu falei bastante sobre identidade, você deve ter percebido. E como eu já falei, são 3 identidades. A primeira é que meu nome era para ser Rodrigo e eu acabei sendo nomeado como Fernando. Aí acabou ficando meu pai, meu irmão mais velho e eu com o nome de Fernando. Eu explico atrás por que aconteceu isso. Então essa é a primeira identidade. Eu sou Rodrigo, eu sou Fernando. Então começou aí meio que essa crise de identidade. A segunda identidade é como eu me enxergava, como eu me via. A identidade que eu tinha de mim mesmo. E no episódio da semana passada eu falei bastante de como a Fran foi usada por Deus para transformar essa identidade. E a terceira identidade é a identidade de papel, é essa que você tem aí, seu CPF, seu RG, sua carteira de motorista, coisa que eu não tinha, porque eu acabei ficando ilegal no país e eu também já contei por que aconteceu isso. Pois bem, nesse ponto eu já estava namorando com a Fran, mas eu não tinha os meus documentos, eu estava batalhando para retirá-los, só que os advogados não encontravam uma brecha para o meu caso, para eles poderem liberar a minha identidade, para eu conseguir fazer. Eu estava o tempo todo na Defensoria Pública, que é onde eu consegui um advogado através do governo, porque eu não tinha condições de bancar um advogado. Então eu ia direto na Defensoria Pública, e você sabe como é que as coisas funcionam, né? A coisa pública. Essa beleza que a gente tem, infelizmente. Então era lerdo, foi anos e anos e anos. Então eu ia lá, eu lembro que eu chegava lá, ficava na Rua da Consolação, aqui em São Paulo, e ficava horas, 2, 3 horas para ser atendido, ficar ali 10 minutos com a pessoa e depois ir embora, tendo sempre a mesma resposta. Estamos averiguando o caso, estamos tentando resolver o seu caso, a sua situação. Enfim, eu ia direto lá, porque, poxa, eu queria de uma vez por todas tirar a minha documentação. Até que um belo dia eu recebi um telegrama. Você já recebeu um telegrama? Pois é. E olha, na época já era coisa de antigo já, telegrama. Telegrama era, sei lá, eu chuto aqui que nos anos 80 era coisa boa e era uma coisa elegante, uma coisa chique, né? Mas a gente estava nos anos 2000 e ainda assim eu recebi esse telegrama. E o que dizia esse telegrama? Talvez você não entenda o que é telegrama. O que é telegrama? O Fernando tá falando o que é telegrama, de repente você é muito novo, mas telegrama é basicamente uma carta que chegava muito, mas muito rápido na tua casa. É isso, basicamente. Mas o que dizia esse telegrama que a Defensoria Pública me mandou? Ele dizia para eu me apresentar na Polícia Federal, que ia dar certo para eu resolver os meus problemas. Era para eu chegar lá, apresentar os documentos que eu tinha, válidos no Chile e tudo, né? Não tinha documento válido no Brasil, mas levar todos os documentos que eu possuía, apresentar para eles que eles iam resolver o meu caso. E aí a esperança bateu, mas aquela desconfiança tava ali escondidinha. Mas ainda assim eu falei, não, acho que vai dar certo. Compartilhei com alguns amigos, todo mundo ficou muito feliz, porque todo mundo conhecia da minha igreja, todo mundo conhecia o meu caso, minha situação, essa dificuldade. Então eles vibraram comigo, foi muito legal. E aí, enfim,
eu fui com minha tia, né, a minha madrasta, como eu já falei aqui, minha tia Silvana, eu fui até a Polícia Federal, lá depois de alguns dias, cheguei lá com esse telegrama, levei os documentos lá, todo feliz, todo contente, Defensoria Pública falou pra eu vir aqui e tal, minha documentação, retirei minha documentação, e o cara pegou o telegrama, olhou, leu, olhou pra mim, olhou pro telegrama, olhou pra mim de novo, olhou pro telegrama, falou: espera um pouquinho aqui, espera só. Você não tem documento aqui no Brasil, né? Não tenho. Então, a Defensoria Pública falou para eu trazer aqui os documentos que eu possuía, que vocês iam me dar minha documentação. Olha, igual um coelhinho na boca do tigre, né? E ele, ok, certo. Espera aqui, só um minutinho. Aí ele sai, e aí eu fico naquela angústia. O que ele vai trazer? O que ele vai vir, né? Dali a pouco, depois de uns 20 minutos, que para mim pareceu uma eternidade, ele chega com 2 cartas. A primeira carta, ele fala: olha, você tem que assinar essas 2 cartas aqui. Essa primeira é uma multa de R$900 porque você não prestou conta de que você estava no Brasil, o que você estava fazendo sendo estrangeiro. Você precisa prestar contas para o governo. E eu falei: uau, nossa, disso eu não sabia, ok. E era um valor super alto na época. Bom, hoje mesmo é um valor alto, só que não era nada comparado à minha situação. Se fosse regularizar a minha situação, beleza, não tem problema, eu pago 900 conto de boa, eu pego com os irmãos, me viro, minha tia me ajuda, a gente resolve e paga isso aí, né? Aí ele falou: calma, tem essa segunda carta aqui. Essa segunda carta é mais importante para você. Por quê? Você tem 8 dias para deixar o país. Se você não deixar, você vai ser deportado. A gente vai na tua casa, vai te pegar e vai te mandar embora pro Chile. Cara, o meu chão desapareceu. Eu fiquei sem chão. Eu me senti enganado pela Defensoria Pública. Falei: não é possível, o que está acontecendo? Porque ali eu pensei: cara, eu tô no Brasil há tanto tempo que eu sou mais brasileiro do que chileno. Meus costumes, a minha tradição, é tudo Brasil, cara. Só não sei sambar e jogar futebol, mas o resto, eu sou praticamente brasileiro. Sou mais brasileiro do que muito brasileiro por aí perdido. E aí, cara, eu falei: meu Deus, e agora? Como assim eu vou voltar pro Chile? E a Fran? E não sei o quê? E agora? E aí eu saí de lá atordoado. A minha tia também estava atordoada. Saímos de lá assim, mudo. A gente nem conseguia conversar. O que minha tia falou foi: conversa com seus pastores, talvez eles possam ajudar, tal. Aí eu cheguei em casa, liguei, comecei a comunicar a alguns irmãos. E aí isso foi muito, mas muito pesado pro meu coração. Você deve imaginar. Imagina você aí, morando no Brasil há tantos e tantos anos. Eu devia ter uns 24 para 25 anos ali. E sendo que praticamente 20 anos eu estava no Brasil já. Eu vim com 6 para 7 anos, então quase 20 anos no Brasil. Tudo, a minha cultura era Brasil, meus amigos eram Brasil, entendeu? Então, isso aí, minha namorada era do Brasil, e voltar pro Chile, cara, era algo muito bizarro no meu coração. E comuniquei a alguns amigos, inclusive um deles, o Marcinho, que eu amo de paixão, já falei aqui em outro podcast, amo demais você, Marcinho, se estiver ouvindo, Deus abençoe muito sua vida, é uma alegria poder crescer junto com você, agora com as nossas filhas, isso é maravilhoso. Mas o Marcinho foi na minha casa, ele era solteiro na época, sabe fazer o quê? Foi chorar comigo, cara. Ele foi chorar com os que choram. Me deu dinheiro para me ajudar a pagar essa multa. Cara, isso foi uma coisa muito preciosa, assim, sabe? Eu comecei a ver o amor dos irmãos. Então, eu tinha 8 dias corridos a partir de então. Então eu tinha muito pouco tempo. Comuniquei a Fran, que obviamente ela ficou desesperada, né? E falou: não, eu vou para aí, vou para São Paulo. E ela tinha estado há menos de 2 semanas já em São Paulo. Ela tinha acabado de voltar de São Paulo para a cidade dela, e aí ela conversou com os pais abençoaram e ela retornou. Então ela chegaria, não me engano, na segunda ou na terça-feira ela chegaria de volta em São Paulo. Mas na sexta-feira eu já saí correndo atrás, já fui na Defensoria Pública e nada andou, os caras ficaram perdidos e tudo mais, enfim. Passou a sexta-feira e eu lembro, cara, no grupo de jovens, né, no sábado, na minha igreja até hoje, tem um grupo de jovens a partir das 18 horas, eu falei, né, o que aconteceu, né,
a situação, e eles se reuniram ali à minha volta e começaram a orar por mim, e começaram a chorar comigo. Tem um amigo, o Rui, que é um cara de pedra que não chorava, o cara chorou. Então, assim, foi muito precioso aquele momento, assim, ver os meus amigos ali chorando por amor a mim. Isso também abençoou muito o meu coração, sabe? Mostrou o quanto eu era amado por eles, e isso me abençoou pra caramba, sabe? É uma cena marcante, assim, no meu coração. Eu consigo lembrar, assim, claramente dessa cena deles em volta de mim, colocando a mão em mim, orando por mim, chorando comigo. Foi um momento muito precioso. E ali fizeram meio que já uma despedida, sabe? Porque talvez no sábado seguinte eu nem estaria ali, né? Então, enfim, passou sábado, passou domingo, e aí veio segunda, voltei a correr atrás das coisas. Aí veio terça-feira, eles marcaram uma despedida. Olha só, na terça-feira, a Fran, se eu não me engano, ela já estava aqui em São Paulo, e aí fizeram essa despedida. Foram vários jovens, assim, isso também impactou muito o meu coração, porque era no meio de uma semana, as pessoas trabalham, tinham faculdade, e uma das coisas também que me impactou é que um dos meus irmãos, ele resolveu dar o salário inteiro dele para me ajudar a pagar a multa, ajudar a comprar a passagem para poder voltar sem ser deportado para o Chile. Ele deu, sabe, e começaram a fazer vaquinha, e choramos juntos, e foi um momento especial também. E aí o meu pastor, a gente fez essa despedida na casa do meu pastor. Meu pastor, ele tomou conhecimento, falou, não, isso é um absurdo, tal. Entrou em contato com uma pessoa que era um estudante de advocacia. E aí no dia seguinte, ele foi comigo, esse estudante de advocacia foi comigo na Defensoria Pública, junto com a Fran. E o que acontece? Se eu chego lá com um advogado, eu perco a ajuda do governo. Porque fala, você está com um advogado aqui, você está aqui porque você não tem condição de pagar um advogado. Agora, você vem com um advogado aqui, não faz sentido. Mas ele era estudante, então ele podia. Quando eles viram um cara engravatado ali, que falava os termos jurídicos e tal, eles já tomaram um susto assim. E aí começaram a acelerar o processo. E aqui eu preciso, inclusive, abrir um parênteses, porque eu recebi todo tipo de conselho no meio. Assim, as pessoas querem ajudar de alguma forma, né? Então elas vão dando ideia assim, e se fizer isso, fizer aquilo? E aquilo foi enchendo a minha cabeça, sabe? Até que, meu pai também me ligou, e, sabe, tentando resolver de uma outra forma. E eu lembro que aquilo estava muito pesado na minha cabeça. E aí eu sei que ali com o advogado, aliás, o estudante de advocacia, ele deu uma acelerada e falou assim, fica tranquilo, eu vou estar acompanhando, vou estar aqui batendo martelo aqui com eles, relaxa, eu acho melhor você dar um pulo lá no consulado chileno. Boa ideia, vou no consulado e tal. Aí ele ficou lá batendo martelo com o cara, e aí eu saindo, e aí uma pessoa me ligou dando conselhos, sabe, mas conselhos assim que não cabiam ali na situação. E aí, cara, foi um momento em que eu desabei, porque, como eu falei, minha cabeça já estava pesada de tanta gente buzinando, coisas das mais bizarras, assim, possível. Tinha gente que era, assim, até nova convertida, né, neófito, e dava conselhos bizarros, assim. E, enfim, aí naquele momento eu desabei, comecei a chorar, e eu tava junto com a Fran ali. E a Fran falou, calma amor, calma. Eu não aguento mais essa indecisão, se eu vou, me dá esperança, me tira esperança, me dá esperança, me tira esperança, fico aqui, não vou. Cara, então deixa eu ir embora, mas sabe, não me dá essa falsa esperança. Aí eu comecei a chorar, e essa é uma das cenas marcantes da minha vida com a Fran, porque enquanto eu chorava, ela me pegou assim, me abraçou, e a gente foi sentando assim numa calçada que tinha do Banco Itaú, ali na Avenida da Consolação. Nós sentamos ali chorando. Eu tinha perdido total os meus olhos de Jesus. Eu acho que inclusive já até gravei um podcast falando sobre isso, para manter os olhos em Jesus. Eu estava assim, durante o tempo todo mantendo os olhos em Jesus, mas aí eu desviei. E quando eu tirei os olhos de Jesus, foi o que aconteceu com Pedro. Eu comecei a afundar na água. Eu comecei a perder a fé naquela situação. E nesse momento, o que a Fran fez, ela me abraçou, começou a orar por mim, e o que ela fez foi retornar os meus olhos nos olhos de Jesus. E ali então veio a paz de Deus,
que me trouxe a certeza de que ele estava no controle, independente do final, do resultado final, sabe? Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não tiveram medo, né? Que eles chegam a falar que a gente vai para a fornalha e a gente queime ou não, o Deus continua sendo Deus e ponto, acabou. Então me veio essa certeza no meu coração. Eu posso ir para o Chile, posso ficar aqui no Brasil, Deus continua sendo Deus. E ali a gente levantou, então enxugamos as lágrimas, eu glorifico a Deus, porque eu lembro também desse momento, a gente sentado na calçada. Eu sempre que passo pelo lugar lá, pela Avenida da Consolação, eu falo, esse lugar aqui marcou a minha história, marcou a minha vida. A Fran era minha namorada ainda e se mostrou uma mulher de valor, uma mulher guerreira, uma mulher espiritual, uma mulher, uma filha de Deus que ama a Deus e colocou os meus olhos de volta em Cristo quando eu tinha perdido ele de vista. Então eu glorifico muito a Deus pela vida da Fran e, enfim, por isso que eu sou absurdamente apaixonado por essa mulher. E, enfim, nós levantamos ali e fomos pro consulado chileno. E o consulado foi maravilhoso, o consulado chileno me ajudou muito, me recebeu com muita atenção. Eu lembro que eu cheguei lá e aí eu entrei na fila, né, para conversar com os atendentes ali, para ver o problema e tal. E aí passou um senhor assim, ele me olhou e falou, ele reparou o meu rosto assim, sabe, que eu tava aflito. Dele, tá tudo bem com você? Né, e falou em espanhol. E aí eu falei, mais ou menos, eu tô com um baita problema, eu tô sendo praticamente deportado do país. Ele, opa, como assim? Vem aqui, entra aqui comigo. Aí ali eu fiquei meio sem entender. E aí eu descobri que o cara era o cônsul do Chile. E o cônsul não foi nem os atendentes que me receberam. Cara, isso foi muito de Deus. Aí ele me chamou para entrar, eu entrei junto com a Fran ali no gabinete dele e contei toda a história, apresentei todos os documentos que eu tinha, até o que eu tinha feito pelo país, né? Tipo, eu não tô aqui zoando o país, eu tô aqui tentando ajudar também o país. E ele, fica tranquilo, nós vamos resolver seu caso, vou te dar todo o suporte que você precisar. Eu tenho o contato da pessoa dos direitos humanos. Espera só um minutinho. Entrou em contato, pegou o telefone, ligou para os direitos humanos. E aí a mulher de lá falou, pede para ele vir até aqui. Aí ele falou, olha, nós vamos fazer o possível para você ficar. Você não vai sair, fica tranquilo. Nós vamos lutar para você permanecer aqui, porque não faz sentido você ir embora do país. Aí chegamos lá na mulher dos direitos humanos, conversamos, expliquei toda a minha situação. Ela falou, olha, nós vamos lutar, não faz sentido mesmo você sair do país, você tem toda a sua vida enraizada aqui, nós vamos lutar por você e tudo mais, tal. E, enfim, e ficou nisso, assim, sabe? As pessoas tentando resolver de algum jeito, só que, assim, o meu caso, ele não se encaixava, não tinha parâmetro, assim, legal, na lei, onde fala assim, ok, por causa disso, você se encaixa e a gente pode te dar um documento. Não tinha esse parâmetro, sabe? E aí, então, o consulado chileno, os direitos humanos e aí mais aquele estudante de advocacia ficaram fazendo pressão ali na Defensoria Pública, que tinha cometido um engano, que tinha cometido um erro de ter me mandado para lá sem não ter resolvido a situação. E aí, enfim, passou um dia, aí a gente ia na Defensoria Pública, ele, olha, estamos vendo, o advogado está verificando o seu caso, tal. Passou até que no último dia, chegamos no último dia, no 8º dia ali corrido. E aí eu fui na Defensoria Pública, fui nos Direitos Humanos de novo, no consulado, e enfim, e ficou na mesma. Então não tinha certeza de que eu podia ficar no país. Então, teoricamente, no dia seguinte, eu ia retornar para o Chile. Eu ia ter que comprar uma passagem no dia seguinte e retornar para o Chile. E coincidentemente, nesse dia, era o último dia que a Fran ia ficar em São Paulo. E a gente conversou, porque era final de ano, e ela falou, os pais dela mesmos falaram, não, nós vamos até o Chile ver você, vamos passar o Natal com você, a virada do ano. E cara, isso era muito legal da parte deles, de querer me ver no Chile, mas eu não queria ir para o Chile, entende? Então, apesar de ser bom, aquilo pesava no meu coração. Falando, não é possível que eu vou pro Chile, cara. Tudo bem, mas Deus é Deus. O Senhor é o Senhor. Ele continua sendo bom. Ele é o meu Deus. Ele tem cuidado da minha vida. Então, que seja feita a vontade dele na minha vida e não a minha, né? Aí eu lembro, cara, claramente. Eu lembro que eu tava no metrô de São Paulo. E aí eu despedi a Fran no metrô mesmo, porque ela ia pra rodoviária. E ela foi com uma amiga minha, não foi sozinha, é claro. Deixei com uma amiga minha e essa amiga levou ela até a rodoviária para que ela não fosse sozinha. E aí eu fui para casa. E aí quando eu lembro que eu tava no metrô Ana Rosa, quem é de São Paulo sabe. Eu sentei ali no metrô e de repente meu celular tocou. Só que o que acontece? Hoje você consegue utilizar um celular no metrô de São Paulo, mas naquela época não. Você estava debaixo da terra, então não tinha, sinal não chegava lá. Hoje sim, mas na época não.
Aí tocou meu celular porque eu tava dentro do metrô, mas com ele parado na estação. Aí eu peguei o telefone, falei, alô? Aí a outra pessoa falou, olá, tudo bom? Posso falar com o senhor Fernando Ortega? Eu falei, sou eu, é ele mesmo quem fala. Aí ele, senhor Fernando Ortega, muito bom falar com o senhor, eu preciso contar algumas notícias pro senhor, meu nome é fulano de tal, eu não lembro o nome dele. Ele falou, eu sou o advogado, eu que tô advogando por você através da Defensoria Pública. Você tem 10 minutinhos? E nisso o trem começou a andar e eu sabia que ia cair a ligação. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, me liga em 10 minutos, porque eu tô no metrô, o metrô tá andando, vai cair a ligação. E caiu a ligação. Aí, cara, eu fiquei, nossa, desesperado. Naquele metrô, o que será que aconteceu? E aí, e aquela ansiedade, e agora? Enfim, sabe, o caminho ali demorou eternidade. Até que eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, saí, peguei o telefone e fiquei ali com ele na mão, esperando ele me ligar, até que finalmente ele me liga. Eu atendo. Olá, senhor Fernando, tudo bom? Eu tenho aqui uma excelente notícia para o senhor. O senhor não precisa mais ir embora do país. Eu consegui uma liminar para manter o senhor no país. Cara, nossa, velho. Oh, Deus. Cara, foi assim, fantástico. Que notícia, cara. Aí ele continuou falando, olha, é uma liminar, você fica tranquilo, nada vai acontecer com você, você pode continuar no país até você tirar seus documentos. Não é seus documentos, mas você pode continuar no país até você conseguir esses documentos. Aí eu falei, nossa, imagina, maravilhoso essa notícia, obrigado. Só de saber que eu posso manter aqui, a gente vai continuar lutando para ver os documentos, mas só de saber que eu posso ficar aqui legalmente já é maravilhoso. Aí ele viu minha alegria e falou, olha, fica tranquilo também, tem a outra parte da multa, eu também tô lutando para poder cancelar essa multa. Deu, obrigado mesmo. Dele, esse aqui é meu telefone, assim, assado. Aí a gente conversou um pouquinho ali, e aí no final da conversa desliguei o telefone e o que eu falei? Vou ligar pra Fran agora, né? Só que o telefone dela tinha acabado a bateria. E ela tava na rodoviária, e eu louco pra falar com ela, e aí não tinha como, porque o celular dela tinha acabado a bateria, cara, que agonia. E aí eu peguei e mandei um SMS pra ela, que ela ia ver só no dia seguinte, cara. Aquele momento assim, a volta. Eu não sei se você já assistiu A Procura da Felicidade. Manja esse filme. No final, quando o Will Smith sai do prédio e ele, no meio da multidão, eu tava ali na região do Hospital das Clínicas e é bem movimentado, tem muita gente ali, até porque é metrô, e aí muita gente ali. E aí eu me senti igualzinho. Tanto que quando eu assisti esse filme, eu chorei pra caramba nessa parte, porque eu lembrei desse momento onde eu tava sozinho, absurdamente feliz, mas não tinha ninguém pra abraçar, mas ao mesmo tempo eu tava feliz, eu levantava os braços, cara, ai, que martírio, acabou, graças a Deus eu posso ficar no país. E cara, graças a essa experiência, eu costumo dizer, eu tenho pós-graduado em esperar em Deus. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas e até os 45 minutos do segundo tempo, mais acréscimos, ainda dá pra fazer gol. E eu que sou corintiano, ainda mais, né? Quem é corintiano sabe como é que é, sofredor, sabe que a gente consegue fazer gol aos 49 do segundo tempo. Então aquela experiência fortaleceu meu coração de uma maneira absurda. Até hoje eu fico muito em paz, porque eu sei que Deus tem o controle total, 1000% da minha vida. Então, por mais que as coisas pareçam loucas, que a chuva tá caindo, as tempestades e terremoto, eu tô em paz, muito seguro em Deus. Eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas, porque eu passei por essa experiência e outras experiências que me ensinaram a esperar em Deus, mas essa é muito forte na minha vida. Aí no dia seguinte a Fran recebe o SMS, me liga e a gente comemora junto, muito feliz de que eu poderia continuar no país, tal, e, cara, foi a maior alegria, cara. E depois compartilhar com os meus irmãos, cara, foi assim, todo mundo comemorando, uma alegria, testemunho, cara, foi maravilhoso. Inclusive, no dia seguinte mesmo, o advogado me ligou e aí também ele conseguiu derrubar a multa lá de R$900. Então, assim, foi completo, cara. E aí, finalmente, eu descansei ali.
Mas ainda precisava sair meus documentos, eu não tinha. Até que finalmente, em 2009, o então presidente Lula, ele sanciona a lei de anistia. Eu lembro que o meu amigo o Andrei mandou pra mim: Fê, pelo amor de Deus, olha isso. Aí ele mandou: entra lá no site, tal. Entrei, aí eu comecei a ler. E aí veio essa notícia de que a lei de anistia tinha sido sancionada pelo presidente, e aí era só eu levar os documentos que eles iam resolver. E eu lembro que um trecho ali falava assim, que essa lei, ela traria esperança de uma vida nova para cada um daqueles que não tinham documento no Brasil. Cara, e era eu. E aí eu chorava e glorificava a Deus. E aí falando com a Fran, nossa, assim, foi maravilhoso, cara. Foi muito bênção. É engraçado porque é uma coisa que, por exemplo, você não se preocupa, nunca se preocupou, né? Não sabe o que é não ter documento num país. E eu tava assim, e pra mim era algo absurdamente importante. Você deve ir em umas lojas aí e alguém chega pra você e fala assim: olha, você quer fazer o cartão aqui da loja? É só você dar o seu CPF e tal. Você já deve ter passado por isso. E isso me entristecia, porque eu ia na loja, a pessoa falava: é só você dar o seu CPF. E aquilo era como uma punhalada no meu peito, porque eu não tinha CPF. Então eu não podia nem fazer essas contas, cara. Então isso me machucava bastante, mas graças a Deus, agora eu não preciso de mais nada disso. Hoje, pela graça de Deus, já sou formado na faculdade, tenho todos os documentos, conta em banco, tudo foi resolvido pela misericórdia de Deus na minha vida. E em todo esse processo, a Fran sempre esteve comigo, correndo para cima e para baixo, chorando comigo e se alegrando. Isso, cara, é muito precioso para o nosso relacionamento até os dias de hoje. E aí, inclusive, a Fran trouxe um versículo para mim, que é o versículo da minha vida. Eu quero ler aqui para vocês. Está em Isaías, capítulo 58, verso a partir do 11, é o 11 e o 12. Diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse texto tem tudo a ver comigo porque o Senhor sempre fartou a minha alma, sempre foi presente na minha vida. Apesar das dificuldades e das dores, Ele sempre se mostrou um pai presente, sempre pôde me dizer o quanto me amava através de situações, através da sua palavra. Agora o verso 12 é o mais impactante no meu coração. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isso aqui é muito a minha vida, a minha família. Porque, olha só que interessante, triste, mas interessante. O meu bisavô casou com minha bisavó, se separaram e meu bisavô abandonou meu avô. O meu avô casou com minha avó, se separaram e meu avô abandonou meu pai. O meu pai casou com minha mãe, se separaram e meu pai me abandonou. O meu irmão casou, teve filho, se separou e estava, preste atenção no verbo do passado, estava abandonando o filho dele. O Senhor me concedeu a graça de poder conversar com ele, contar todo esse testemunho daquilo que eu vivi, e ele resgatou esse vínculo com o filho dele. Mas quem seria o próximo da fila? Eu não, de forma alguma. Porque para isso foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse versículo me mostra que a partir da minha vida com a Fran, a nossa geração, a minha geração, vai ser abençoada. Eu costumo dizer que eu já zerei a vida. Uma vez me perguntaram qual é o seu maior sonho. Eu falei: eu não tenho sonho, porque eu já vivo ele. Eu tenho uma esposa maravilhosa que me ama, eu tenho uma filha preciosa, que é mais do que isso. O que pode ser mais do que isso? Uma família feliz, sabe? Vindo da onde eu vim, com as certezas que eu tinha antes de ter uma vida abandonada, solitária, sem ninguém para amar ou ser amado por alguém. Hoje eu vivo esse sonho. Ele já, aliás, nem é mais sonho, ele é pura realidade. E por isso eu creio que a Letícia e a quem o Senhor acrescentar mais nesta casa, eles vão continuamente reparar aquilo que foi destruído na minha família para trás. Eu tenho a convicção de que os meus filhos vão contar para os filhos deles e falar: olha, sabe por que essa família é abençoada? Sabe por que essa família é tão assim feliz, unida, cheia de Deus? Porque teu vô, esse velho aí, ó, tá vendo?
esse velho junto com essa véia aí passaram por experiências absurdas com Deus. E por isso nós somos uma família feliz. E é por isso que eu creio muito nesse texto. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Eu glorifico muito a Deus pela sua infinita misericórdia na minha vida. E é interessante que quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus por cada dificuldade, por cada lágrima de tristeza que eu derramei, porque elas me forjaram, elas me fortaleceram para ser o homem que eu sou hoje, que ama desesperadamente a Deus, que entende o quanto necessita dele. Eu agradeço a Jesus por ter passado por essas dificuldades, porque mesmo passando por todas elas, ele nunca largou a minha mão, jamais. Até que em 2012, eu casei com a Fran, dia 9 de dezembro de 2012, então a gente acabou de fazer 8 anos, né, recentemente. Foi maravilhoso. Inclusive, muitas pessoas acompanharam na época pela Twitch Cam, não tinha live como hoje tem tão comumente, né, tão facilmente, mas na época eu fiz pela Twitch Cam, muita gente acompanhou e foi maravilhoso, e minha mãe foi. E aí que eu fiquei sabendo dessa história, que inclusive já até compartilhei com vocês, que uma mulher na igreja veio falar com ela, falando que Deus tinha um propósito para um dos filhos dela aqui no país, aqui no Brasil. Minha mãe achava que era meu irmão, mas na realidade era eu mesmo. E eu entendo porque o Senhor me leva a diversos lugares do país, ministrando a palavra, levando o evangelho, contando esse testemunho, falando sobre relacionamento, como ter um relacionamento de namoro, noivado e casamento que adora, que glorifica a Deus. Eu entendo porque eu saio para as igrejas a fim de ministrar, trazendo a palavra de Deus, com os seminários. Agora os meus olhos te veem, inspirando os meus irmãos a conhecer Jesus através da Escritura. Eu entendo porque existe o Ministério No Amor da Maçã, eu sei o porquê eu gravo esses podcasts. Tem um propósito, e esse propósito é de Deus. Até que a minha própria mãe falou assim: eu entendi que aquela palavra se dirigia a você. É por isso que você viaja no país, é por isso que você ministra a palavra de Deus. Era para você essa palavra. Então eu glorifico a Deus por todas essas coisas. Eu não tinha esperança nenhuma de vida, mas o Senhor é a própria esperança. Deus é bom, é muito bom. Então, querido, eu não sei qual que é a história da sua vida, o que você tem pensado, mas creia que o Senhor pode mudar toda a sua história. Você pode não estar enxergando, mas o Senhor tem condições de te fazer enxergar. E muitas vezes Ele pode usar situações complicadas, difíceis, que você não vai ficar contente, mas elas vão forjar a sua vida. Entenda que você pode estar passando por um processo. Ninguém gosta de passar por um processo. Ninguém gosta de estar no meio do processo. As dificuldades vêm para fortalecer a nossa fé. Vêm para mostrar que Deus é Deus. Que Deus é Pai. Então, ainda que você ande no vale da sombra da morte, olha para o teu lado. Porque você não precisa temer mal algum. Ele está com você. Creia nessa palavra. Esse versículo não está lá para você falar, oh, nossa, que versículo bonito. Não, é para você crer nele. É para você viver ele. Creia que Deus tem o controle de toda a sua vida. Apenas busque ele com todo o seu coração. Porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu glorifico a Deus hoje pela a família que Ele me deu hoje, pela Fran, preciosa, pela Letícia, maravilhosa nas nossas vidas. Eu agradeço muito a Deus por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que nós vivemos hoje. Hoje eu consigo ver melhor as situações por causa do que eu passei. Eu sou tremendamente, eternamente grato ao Senhor por tudo aquilo que eu tenho e por tudo aquilo que Ele fez e tem feito na minha vida. Então, meu querido, minha querida, fique firme, porque Ele pode mudar todas as coisas. Então somente creia nele, mantenha os seus olhos em Jesus. Não faz igual eu fiz ali por um período ali na porta do banco, como eu contei aqui, ou mesmo como a palavra diz, né, que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar ali na água. Mantenha os seus olhos fixos nele e veja o milagre de andar sobre as águas acontecer. Não tem
só não tire os olhos dele. Você pode ter medo, você pode sentir o vento, o trovão do seu lado e sentir medo porque você é humano, faz parte, mas não perca a fé, não tira os seus olhos de Jesus, que nada e nem ninguém tenha força o suficiente para tirar os seus olhos, tirar a sua atenção de Jesus, porque nem a altura, nem a profundidade, nem vir, nem porvir, nem anjo, nem demônio, nada pode te separar desse amor. Que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. É o que eu mais quero, que o Senhor possa fazer a sua vida ser completamente transformada. Firmeza? Espero que o Senhor tenha falado com você, tenha inspirado seu coração, tenha trazido fé até você, te abençoe poderosamente. Beleza? Se você foi edificado através desse testemunho, foram 4 episódios aí, mas eu quis trazer o máximo de detalhes desse testemunho. Espero que ele tenha abençoado aí o teu coração. Beleza? Quero aproveitar também e dizer que a partir de agora você vai ter mais podcasts, porque a Caro, que é uma colunista nossa, né, do Ministério, publica também textos às terças-feiras lá no site naomordamaçã.com, ela vai começar a gravar podcasts também, então você vai ter mais podcast, cara. Você acha que vai acabar? Não, vamos aumentar, vai ter mais podcasts aí para você ser edificado. Eu vou dar uma pausa nesses episódios mais compridos. Afinal de contas, foram 4 episódios bem compridos, né? Mas eu vou dar uma pausa, pegar um pouco de férias aí, eu vou sair de férias agora, então eu vou dar uma pausa. No entanto, eu vou gravar episódios drops, que é aqueles rapidinhos, né? Então, fica tranquilo que você vai continuar tendo episódios para abençoar e fortalecer o seu coração, beleza? Podcasts da Caro e os drops que eu vou gravar também, beleza? E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também lá no YouTube, né? De repente você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, né? De repente você está ouvindo, mas você pode ouvir pelo Spotify. Aliás, é bom ter mencionado isso, porque se você está ouvindo este podcast no YouTube, cara, corre agora no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, ou no Apple Music, na Amazon Music, ou sei lá qual outro, o Castbox, sei lá onde você ouve os podcasts, e siga o Ministério No Amor da Maçã por lá. Por quê? Porque esses episódios drops e os episódios da Caro não vão pro YouTube. Tá bom? Não fica triste, não fica chateado. Entra lá no Spotify, digita lá No Amor da Maçã, Ministério No Amor da Maçã, você vai encontrar o nosso podcast, que ele vai estar continuamente sendo alimentado para abençoar a sua vida, beleza? Tamo combinado? Tá combinado. Então, os podcasts não vão pro YouTube. Os únicos que vão são esses mais compridos. Como eu vou dar essa pausa, então vai ficar sem muitos episódios aí no YouTube. Então você que é do YouTube, mais uma vez, vai pro Spotify, segue a gente por lá, beleza? E seja edificado. Firmeza então, gente? Deus abençoe demais vocês. Nos vemos então num próximo episódio. Deus te abençoe e tchau, tchau.